Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV, lamentando de novo episódios tristes ocorridos tanto no Beira-Rio quanto no São Januário. Claro que não dá para comparar o que aconteceu no Beira-Rio, onde 50 delinquentes, não vou dizer meia dúzia, porque a gente tem a mania de simplificar, né? 50 delinquentes promoveram cenas de selvageria. E, aliás, todos facilmente, eu repito sempre a mesma coisa, identificáveis. Não tem como não identificar. Tem umas carinhas que apareceram 50 vezes ontem na televisão. Por favor, né? Esses aí tinham que pegar a foto deles e pendurar nos postes perto do Beira-Rio, como se fazia lá no Velho Oeste, lá, né? Não pode frequentar, não tem gabarito para frequentar estádio de futebol, onde se vê crianças, se vê senhoras, se vê moças, mudou o semblante do estádio e estão querendo voltar ao que acontecia há 10 anos. Há 10 anos não se poderia ter um bom jogo com alguma rivalidade que já terminava em pau. Outro jogo que deu confusão, Botafogo e Atlético Mineiro. Né? Nem é tão acirrada a rivalidade assim, quer dizer, os caras ficam se prometendo, ficam se ameaçando, mas a pior mesmo, o Vasco e Flamengo, né? Destruíram o São Januário, o Vasco pegando pena severa, nós vamos falar sobre isso, e pode até sofrer solução de continuidade. O Vasco vinha tendo o fator local como fundamental nessa sua campanha, onde não ganhou nenhum ponto fora de casa. Quer dizer, o que estava sustentando o Vasco na sexta colocação até então era justamente o São Januário, pois vai perder o ombro amigo, vai perder o fator local por quase todo o campeonato, né? Então, imaginem o prejuízo financeiro, psicológico, técnico, e aí o Vasco, de novo, vai acabar caindo pelas tabelas e apenas lutando para não ir para a segunda divisão. Lamentável, triste, e coitado do presidente Eurico Miranda, né? Pediu desculpas depois do jogo, um senhor de 80 anos tendo que ir lá dar explicação por causa de vagabundos, né? Aliás, um pouco o Eurico tem responsabilidade, né? Porque não quis jogar no Maracanã para não pagar as tais taxas e porque no São Januário o Vasco se dá bem. De qualquer forma, o Rio de Janeiro, que já não tem quase estádio de futebol, os times não querem jogar no Maracanã, tem só o estádio do Botafogo, né? João Saldanha, e na verdade, que agora não é mais João Saldanha o nome, né? Em homenagem ao Nilton Santos, né? E na verdade o Maracanã está às moscas, né? Só tem custo, ninguém utiliza e ainda o clássico dos milhões, que sempre era disputado no Maracanã, sempre Flamengo e Vasco, também foi para o São Januário. Bom, o Internacional já está no Nordeste, agora vai fazer 2 partidas lá. Amanhã o Internacional joga contra o Ceará e depois o Inter joga contra o CRB. Olha a campanha do Ceará esse ano em casa. Claro que campanha é para tentar quebrar, né? 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota jogando lá no Ceará. Depois o Inter pega, repito, na sequência, o CRB. O lateral Carlinhos permaneceu em Porto Alegre, fazendo reforço muscular e ficará de fora dos próximos jogos. Na verdade, ele é uma decepção, né? Carlinhos, que já saiu mal do Fluminense, depois de uma bela arrancada na carreira, foi mal no São Paulo, teve alguns momentos de lucidez no Internacional, mas está caindo pelas tabelas, está sempre lesionado, e agora vai ficar aí de novo com o tal do fortalecimento muscular, que eu acho que é mais desculpa para alijá-lo do processo. Iago está com a delegação do Internacional. Luan Sondado pode sair a qualquer momento do Grêmio para o futebol italiano. Já se especulou Inter de Milão, já se especulou Milan. Se fala em repasse para a Sampdoria. Na verdade, o Grêmio deve ficar com mais ou menos líquido para si, uns 50 milhões de reais, já que o Grêmio tem 70% dos direitos federativos, e se fala que o Luan poderia sair por 24 milhões de euros. E o Atlético Paranaense demitiu o Eduardo Batista. E, em solidariedade, se demitiu também o Paulo Autuori, porque o Paulo Autuori, que era gerente remunerado do Atlético, deixou o campo,
foi para a parte mais burocrata, ele ajudou a escolher o Eduardo Batista, então saiu em solidariedade ao técnico. E o Santos anunciou oficialmente a contratação do Nilmar, que permanece por lá até o final de 2018. Se fala num salário de 200 mil e mais premiação por objetivos conquistados, como, por exemplo, vaga na Libertadores, título da Libertadores mesmo, né? Título brasileiro, enfim, isso tudo, quanto mais alto for a conquista, mais dinheiro vai ganhar o Nilmar, que agora começa a ir para um patamar menor, né? 200 mil para o Nilmar sempre foi merreca. Bom, o Internacional está em sexto na tabela de classificação da Série B, enquanto que o Grêmio está em terceiro, foi superado pelo Flamengo, justamente o Flamengo que ganhou do Vasco e o Grêmio que perdeu surpreendentemente em casa para o Avaí, num show do goleiro Douglas, aquele mesmo que tinha aqui no Grêmio a chance de mostrar alguma coisa, foi pouco observado e, inclusive, tem um apelido de Tafarel, o que por si só denota que tem alguma qualidade. Bom, Corinthians tem 32, Flamengo tem 23, Grêmio 22, Santos 20, Palmeiras 19, Cruzeiro 17, fechando a lista dos que iriam hoje para a Taça Libertadores da América, 6 via Campeonato Brasileiro. Hoje tem Coritiba e Sport, os que estariam caindo: Vitória 12, Avaí 12, São Paulo 11, Atlético Goianiense 7. Vejam só, o Grêmio perdeu para o vice-lanterna, que mesmo ganhando do Grêmio, só conseguiu passar do São Paulo, porque o São Paulo perdeu o clássico Sansão, né? Tomou 3-2, aliás, estava tomando 3-0 e a coisa estava ficando osca mesmo, né? Aí reagiu para um 3-2 e o Prato perdeu um pênalti. O que tem de gente errando pênalti é um negócio impressionante. Bom, então, Atlético Goianiense, São Paulo, Avaí e Vitória, de baixo para cima agora, seriam os que estariam sendo rebaixados. E o Bahia estaria escapando com a mesma pontuação do Vitória, 12 pontos. Na Série B, o Juventude, que já tem uma certeza, né? Não vai cair para C. Tá? Juventude, 25 pontos, tem um aproveitamento de mais de 2 pontos por partida. Né? 25 pontos, Juventude líder, Guarani 22, América e Vila Nova 20. Na quinta colocação, o Vovô, que é o Ceará, passou do Internacional e o Inter também tem 18. Estes, os 6 primeiros, mas os que hoje estariam subindo, Juventude, Guarani, América e Vila Nova. Estariam caindo Figueirense, ABC e Luverdense com 12 e o Náutico com 5 pontos, o Náutico do Beto Campos, campeão gaúcho pelo Novo Hamburgo, recém há pouco conseguiu a primeira vitória e foi fora de casa contra o ABC do Geninho. O Paysandu estaria escapando com 13, o Brasil de Pelotas já está ali, né, com 14, há perigo, enfim, é uma situação complicada que tem já o Brasil de Pelotas. O ABC do Geninho, que eu falei, está entre os rebaixados. Paysandu 13, Figueirense 12, ABC 12, Luverdense 12 e o Náutico 5. Vamos falar também, né, dessas providências que estão sendo tomadas para identificar mais facilmente os delinquentes. Quem pode, quem não pode entrar no estádio é o controle biométrico que o Grêmio fez lá no setor de geral, sofreu alguma crítica o Ministério Público, a diretoria do Grêmio por ter concordado, enfim. Será que isso vai acontecer também no Beira-Rio? É uma atitude interessante, mesmo que tenha custo, né? Custou ao Grêmio 500 mil reais. Quer dizer, custo sempre tem. Agora, seria bom para separar o joio do trigo? Também sobre isso nós falaremos na sequência. E o Internacional, né, que não consegue vencer em casa. E o Grêmio, que nas últimas 4 partidas perdeu 3. Já voltamos. Estamos de volta com a segundo tempo do nosso Cadeira Cativa. São 4 tempos, não? São futebol diferente aqui, que dá mais tempo do cara se recuperar. Na verdade, segunda parte do programa,
já com a presença dos convidados. No começo a gente sempre faz um apanhado geral, né, de todas as informações, especialmente quando na segunda-feira, aí se fala também da classificação e tal, do final de semana. Apesar que tem futebol todo dia, né? Nós temos futebol hoje, tem futebol amanhã, tem futebol quarta, tem futebol quinta, tem futebol sexta, sábado, domingo. Não folga nunca. E daqui a pouquinho estarão aqui também o César Pacheco, conselheiro do Grêmio, e o Eduardo Fritsch, conselheiro do Internacional. Já estou aqui com o Cassiá Carpes, que nas horas vagas. Comentarista esportivo, já foi comentarista de carteirinha, né? Hoje ele é vereador de Porto Alegre, já foi deputado, secretário, enfim, não vou apresentar o Cassiá Carpes, né, que a sociedade conhece bem, foi candidato, inclusive, a governo do Estado, junto com a Ana Amélia, na última eleição, a vice-governador. E está aqui também o Márcio Bressani, promotor da promotoria do torcedor, por mais redundância que possa parecer, redundante que possa parecer, é assim mesmo, né? Promotor da promotoria. Tem tido serviço, né, no Beira-Rio. Bastante. Faz tempo que a gente... Mas tinha melhorado um pouco, né? Sim. Boa noite, está implícito. Boa noite. Boa noite a todos. Realmente, pelas circunstâncias todas que envolvem o espetáculo, o futebol, né? E a gente acompanha essas situações, logicamente, com a abordagem de segurança dos estádios. E a gente vem trabalhando há bastante tempo, mesmo quando as coisas aparentemente estão tranquilas, na conscientização dos torcedores em geral, dos próprios clubes, das autoridades públicas, da necessidade da gente fazer uma abordagem preventiva sempre. Logicamente, está se vivendo situações semanais agora, a gente está tomando as providências que são necessárias para identificação e para cessação dessas questões que nada dizem respeito ao futebol propriamente dito. As pessoas podem ter a satisfação ou a insatisfação com o resultado de campo, mas isso, logicamente, não pode afetar a segurança de todos os outros torcedores. Agora, Cassiá, a gente louvava e comemorava que as mulheres estavam em bastante número, presença forte da mulher, que as crianças estavam voltando aos estádios de futebol, que os pais estavam levando de novo as crianças, acreditando que iria melhorar o clima, e de uma hora para outra degringolou de novo. E outra coisa, se fala em clássico de torcida única, e como explicar que dá briga num jogo Botafogo e Atlético Mineiro? Quer dizer, Flamengo e Vasco, ainda falar que os idiotas embora tenham escolhido o estádio errado, né? Estádio errado. Aí o Euricão, no final do jogo, parecia que tinha morrido um parente próximo. Não, dois clubes de maior torcida levar para o São Januário, que já em outras épocas estava até interditado, tá? Já estava até parado. Então, mas eu acredito que esta questão emocional do torcedor, que acha que o seu time não vai perder nunca, que o seu time só tem que ganhar, isso já começa a complicar na cabeça das pessoas, né? E tem que saber que ninguém é imbatível, né? Mas tem um grupo, sem dúvida, nós vimos nos campos de futebol, quando a gente vê as torcidas organizadas de qualquer time, vimos os brutamontes, os caras preparados, parece que vão para a guerra. Então, é impressionante, né? Pode notar as torcidas organizadas. Sempre tem um gordinho acelerado, ou um debilóide, porque eu não tenho uma paciência com esses caras. Isso é que é uma tropa. 2 ou 3 bagunçou, tem uns que muitos vêm junto. E tu não segura mais. Isso é em qualquer circunstância. Falta de educação, falta de cultura. Né? Pode ter a crise, pode não se dar bem com a mulher em casa. Por que leva um sujeito a pegar um tijolo e jogar no outro, pegar um gradil e jogar em cima de segurança? Mas eu considero, aproveitando aqui o Ministério Público, que essas pessoas são beneficiadas pelos clubes. Como é que elas viajam, por exemplo, numa terça, numa quarta, não trabalham? Não tem. O clube incentiva, em média, essas pessoas. Mas ainda incentiva, cara? Ainda incentiva, eu não tenho dúvida. Mais. Eu não tenho dúvida. Eles viajam pelo Brasil inteiro. Eu te pergunto, como é que tu vai estar terça, vai estar sábado, vai estar quarta, vai estar quinta, em outros estados, viajando? Quem é que paga? Eu não sou, nem tu, nem nós. Mas o clube deve financiar, sim. Ainda está refém de um grupo de pessoas. Mas está aqui o Eduardo Fritsch, que é conselheiro. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Sopa de granada, mas isso é um sopa light. Aliás, te imitaram aí, tem um espaço. Isso é bom, quando começa a aparecer fake é que tu tá ficando famoso. Não é fake.
É um espaço numa emissora de rádio. Ah, sim, é mesmo, né? Eu sei quem é. Eu digo, mas eu digo, pois é. Mas tu devia te citar, pelo menos. Pois é, ou mandar um caixinha, né? Sopa de granada. Uma vez meu amigo Paulette trabalhava na TV Com. Paulette. Jogava muito salão. Jogava muito, complicava também, né? Aí depois do jogo botou um programa com o nome Vestiário. O nome que eu tinha inventado. Aí eu comecei a cornetear. Eu disse, não, para aí. Mas não, por criatividade, zero. Cópia 10, média 5. Eu até me assustei, outro dia eu fui ligar, eu estou ouvindo rádio por amostragem agora, né? Aí, sopa de granada. Como assim? O pessoal me mandou e tal. Como assim? Aí eu digo, olha, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não sei se o autor é o apresentador, ou se alguém sugeriu, mas estou dizendo, da emissora é cara de pau, porque sabem da tua existência, do teu personagem nas redes sociais. Puxa vida. Mas enfim. O que eu tenho que ver com isso? Pois não, mas nem... Vamos adiante, eu acho que a questão do Cassiá... Mas esse negócio de querer se adornar de tudo, eu fico com... Meu Deus, é uma tristeza isso, sabe? Uma criatividade zero. É um conjunto vazio, como diria o falecido Cláudio Cabral. Mas isso é um conjunto vazio. Suicídio é um dever. Mas o que eu ouço os caras citando as minhas eternas frases, até o jeito de falar e tal, mas ainda vai lá. Eu te copiei, né? Eu te copiei no comparar uma égua com uma alpargata. Quando é absurdo, que não tem comparação, aí, porque égua com uma alpargata não tem comparação, né? Eu inventei uma outra frase, uma época, estava o vestiário fechado e tal, e aí o Haroldo, vai, Rec! Não, alguém chamou! Eu disse, Jesus. Aí daqui a pouco eu inventei, Jesus está chamando, mas era para um perigo na classificação, e o pessoal usa também. Mas sopa ficou escancarado, né? Todo mundo sabe que é o sopa de granada. Assim. Enfim, vamos... também eu recebo... Tem algumas coisas que acontecem assim que eu me sinto reconhecido pelo trabalho. Primeiro, o pessoal... Alguém usar nome, ou fazer fake, ou qualquer coisa. A segunda é as pessoas chover denúncia. Eu recebo 534 denúncias por dia, desde... Eu imagino como é que deve ser o Bressani. Mas eu, por exemplo, recebo 530 porque as pessoas me associam com a questão de... Bressani. Não, eu falei Bressani. Esse não é vulnerável. Não sei, eu não comento coisas do time, não, do Grêmio. O Bressani está vacilando. Pois é. Mas, enfim, então a gente recebe muita coisa, as pessoas me veem como alguém questionador e alguém que tem a ajudar. Sobre a questão que o Cassiá estava falando, me chamou uma questão. A palavra deve. Deve ajudar. Deve acontecer. Isso é que tem que acabar no futebol. Eu fiz uma proposta, até mandei para o Bressani, para regular as torcidas organizadas e deixar clara e transparente a relação delas com o associado, com o que a gente chama de stakeholders, que são os envolvidos no processo. O associado, o torcedor ou fã, o turista que vai no jogo, o conselheiro, o sócio, a imprensa... Todos têm que saber e não tem que ficar falando, não que tu esteja errado, tu está certo no que tu está falando. Porque a gente não tem certeza do que acontece. Tu tem certeza se eles ajudam ou não? Não. Exatamente. E é exatamente isso que me incomodou. Então, o que acontece? Existe uma certa identificação da torcida em geral. O torcedor normal, o fã, o simpatizante, o turista que vai, com aquelas torcidas mais organizadas, que batem bumbo, que fazem festa, que jogam papel picado. Todo mundo gosta de ficar ali perto. Todo mundo gosta de ficar ali perto. Porque tem um clima mais aguerrido, um clima de festa e de apoio ao clube. Quando essas pessoas se sentem naquele direito ou naquela questão de não estarem identificados, quando elas se sentem que elas podem transitar invisíveis de um lado para o outro, quando as pessoas que estão suspensas, por exemplo, como foi a suspensão da justiça agora, a suspensão da justiça foi uma coisa meio pro forma. Porque você vai vai me suspender da camisa 12, eu posso entrar anonimamente no estádio. Então, desta forma, nós não vamos punir. Nós temos que criar uma área específica nos estádios, nós temos que colocar a biometria, ela tem que estar funcionando a pleno em todas as catracas para sócio, principalmente
nessa questão das torcidas uniformizadas, que elas... acho que a grande questão é o anonimato. Quando elas se sentem anônimas, quando o cara põe um boné e o capuz por cima, ele joga uma pedra. Sabe? Eles se sentem com anonimato autorizados a fazer determinadas coisas. Dá para identificar as imagens de sábado mais claras e mais repetidas? É impossível. Eu vi um sujeito lá umas 40 vezes. Não, e são crimes tipificados. É o primeiro que aparece, assim, tirando uma pedra. São crimes tipificados. O Bressani pode dizer mais. É tumulto, é tipificado, é tentativa de homicídio, porque uma pedra daquele tamanho não é para dar beijo, não é para fazer carinho. Né? Então, enfim, e outros, formação de quadrilha. Tá, o Inter suspendeu as duas torcidas, eu acho, e não estou querendo botar lenha na fogueira, né? Eu sei que alguém ligado à direção vai dizer, está lá o REC querendo punir o Internacional. Eu acho que isso aí é um paliativo para tentar evitar uma punição. O Vasco da Gama já foi enquadrado em vários artigos para pegar 25 jogos de suspensão. Nós sabemos o que houve com o Coritiba. Quando perdeu 10 mandos de campo, caiu, né? Aliás, ele caiu e depois pegou 10 mandos na Série B, foi isso, né? São Januário já está interditado. Sim, o São Januário já está interditado. Agora, o Inter já deveria ter estado. A sorte do Inter, sorte que eu digo, momentânea, porque eu não sei o que vai dar na sequência, é que agora vai jogar 2 jogos fora. Porque todo sábado já não, mas em Veranópolis era fora. Em Veranópolis era fora e nós tivemos confusão. Quem deu os ingressos para as pessoas de Veranópolis? Quem levou as pessoas para Veranópolis? E eu não quero uma questão de punição para o clube. A grande questão é que eu quero que se apure responsabilidades. Quem é as pessoas do clube que fazem esse relacionamento? Quem deu? Quem fez? Mas nunca aparece. E aí eu coloquei, em virtude daquilo, o projeto. Nunca me chamaram para... Bom, eu não preciso nem que me chamem. Agora o Grêmio está fazendo uma coisa muito parecida. Se tu lê assim, olha, que bom. Biometria. Até porque eu não só a biometria. Isolar, deixar trânsito na área para que a polícia possa ter acesso a todas as áreas daqueles... Mas o Grêmio está protegendo não só a presença de novos torcedores, de crianças, de mulheres e o próprio patrimônio. Isso é uma atitude inteligente do Grêmio. E a biometria, que custou 500 mil a biometria. Mas tu sabe... Mas é útil também. Se comece de uma hora para outra, o Grêmio começou, está bem. Já é um processo. Eu apresentei em fevereiro, viu? E é um processo. Eu acho importante esclarecer essas questões para o público em geral. A questão da biometria no Grêmio é um processo que está sendo construído desde fevereiro do ano passado. Por conta, inclusive, de atos de violência naquele espaço que é destinado para as organizações. Fevereiro do ano passado, o César Pacheco ainda estava lá. Então já começou. Boa noite, César. Só para te introduzir na conversa, o César estava lá como vice-presidente de futebol. E é uma abertura necessária. Estava aguentando o mau humor do Filipão. Nessa linha que todos têm conversado, é uma abertura necessária que as pessoas saibam como é que se dá a relação do clube com as suas organizadas. O que o Ministério Público tem feito desde o início, Rec, primeiro, solicitar ao clube que informe quais as torcidas que ele reconhece como suas, como organizadas, para a partir daí trabalhar o mecanismo dessa torcida dentro do estádio. Quantas organizadas o Inter reconhece? A Guarda Popular e a Camisa 12? Camisa 12, Superfico, Nação Independente e Força Feminina Colorada. Hoje, atualmente, são 5 organizadas. A Nação Independente não se juntou à Guarda Popular? Não. Pelo contrário, até brigam, tá certo. E o Grêmio... Tem mais isso, briga entre eles. Esse é o que é o que está acontecendo. No Rio de Janeiro, foi briga entre os torcedores do Vasco. Botafogo e Atlético, não. Foi entre torcidas rivais. Todos os clubes acontece isso. E isso desde a década de 80 não, mas de 90 com certeza. No final da década de 90 começou a se degladiar por espaço e poder político. O Grêmio reconhece 4 torcidas: a Garra, a Jovem, a Geral e a Velha Escola. Só que a característica física dos estádios ela é diferenciada e isso é uma escolha... A Velha Escola, que é uma dissidência da Geral. Exatamente. E a característica física dos estádios... Do Everaldo numa bandeira, não foi? Sim. Obrigado. Eles na Arena do Grêmio, todas elas se localizam na arquibancada inferior norte, aonde está sendo feito o processo de cadastramento biométrico para acesso biométrico àquele local. Agora, as autoridades reconhecem, o clube reconhece, que ali há incidência de maior perigo, né?
Sim, e os mecanismos, na verdade, o que eu... Então, nós vamos chegar à conclusão que é melhor não ter torcida organizada. Você tem que gastar 500 mil de biometria, você tem que concentrar todo mundo junto, você tem que identificar... O melhor nesse momento é ter o controle das questões de segurança. É esse o diálogo que o Ministério Público tem tido com os clubes. Porque, inevitavelmente, os clubes, ao longo do tempo, não se ocupavam dessas questões de segurança. E o Estatuto do Torcedor veio para impor aos clubes a questão de segurança, a observação das questões de segurança a partir da questão do mando de campo. Ou seja, quem tem o mando de campo tem o primeiro compromisso de ter a responsabilidade pela segurança do estádio. E é por isso que, às vezes, nas inobservâncias das questões de segurança, o clube mandatário do jogo sofre sanções, inclusive na Justiça Desportiva. Quantos foram presos sábado? 3, né? Que foram apresentados em juízo, não foram 3 pessoas, não chegaram a 3 pessoas. O que acontece? Foi uma, né? A abordagem... Um ficou detido, né? A abordagem da Brigada Militar, ela é, primeiro, de preservação dos torcedores, em geral, dos torcedores de bem. Então, a primeira ocupação, e a Brigada fez muito bem isso, foi permitir o escoamento do estádio, que as pessoas chegassem com segurança em casa. Exatamente. E não atingir... Quebrando os carros, né? E não atingir inocentes. Isso ficou muito evidenciado, inclusive, nas imagens. Quem estava ali naquele momento de enfrentamento eram as pessoas que estavam efetivamente cometendo crimes. E daí eu retorno um pouco na questão da identificação que tu faz referência. Tu sabes qual é a face da pessoa que estava praticando os atos de violência. Mas tu não sabe, até então, acredito, nome, endereço e os outros dados para que se chegue a essa pessoa. Se tem a identificação visual dessa pessoa, mas não a identificação civil dessa pessoa. E é por isso que os processos de cadastramento eles são fundamentais nesse aspecto, porque eles juntam o rosto do agressor com a sua identidade civil. E a partir daí a pena é a garantia certa. E a biometria ajuda a identificar? Sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento que tu identifica o ato de violência, tu consegues rastrear o movimento desta pessoa pelas câmeras do estádio até a catraca da onde ele teve acesso. E é na catraca que se tem a informação de quem é aquela pessoa efetivamente. Mas a partir do rosto? Exatamente. Não. A partir da identidade... Não, tu identifica ele visualmente. Tá. Vê o deslocamento dele no estádio. Do deslocamento dele no estádio, sabe qual foi o acesso dele. E o acesso dele te dá os dados da identidade. Bonecos? Tem pela íris até dos olhos. Muito provavelmente. Você faz a identificação pela íris. Eu me lembro que quando eu era vice-presidente, agora, 2010, 2009, eu participei de várias reuniões lá, prévias, já de Copa do Mundo, e existia o financiamento do Ministério dos Esportes financiando, né, identificação por polegar e por íris também. E não se cobrava nada na época. Os clubes é que não se interessaram naquela época. Não, mas só para esclarecer, ele fala da investigação. Por exemplo, eu fiz uma confusão lá fora, após o jogo. Aí me identificou a minha imagem, eu estou identificado, é aquele cara. Então nós vamos acompanhando esse cara até o momento que ele botou o dedinho lá dentro. Exatamente. E aí pegamos o nome dele. E por isso a resistência em relação à biometria digital dessas pessoas que pretendem ficar no anonimato ainda. Tendo, na contrapartida, incentivos do clube. Historicamente isso existiu e permanece existindo. Por quê? Porque ainda que se cobre o ingresso do torcedor organizado, o ingresso dele é sempre em valor menor do que o torcedor comum paga. Então isso também é uma forma de subsidiar a atividade das organizadas dentro dos estádios. A biometria, ela perdura por quantos anos? Em que sentido tu pergunta? O cara vai ficar cadastrado. O cadastramento biométrico é vitalício. É a tua impressão digital. Faz uma vez o cadastramento perante o clube, o cadastro está mantido no clube. A saída hoje por passaporte dos aeroportos já, ou chegada nos Estados Unidos, é tudo feito por máquinas e por biometria. Você tem a leitura do chip no passaporte, a foto já faz a identificação, e quando você chega nos Estados Unidos, ele sabe que o César Pacheco está chegando lá, chegou no voo tal, por identificação biométrica, por foco. A máquina bateu a fotografia. Então, hoje, quando tu sai do país, já no Rio de Janeiro está sendo feito isso, São Paulo, a identificação são umas máquinas que você coloca o passaporte, tem um corredorzinho, perfeito. Aí você você olha para a máquina fotográfica ali. Quando tu vai passar na fiscalização, eles já sabem quem eles vão atender.
já sabe se tem algum problema, já sabe se pode... Isso aí eu acho... processo, inclusive? Seria inclusive isso que quer se fazer no futebol. Mas eu vou dizer o seguinte, o futebol é um espelho da sociedade hoje. Nós queremos uma segurança no futebol, eu sou a favor da segurança no futebol, eu convivo no futebol há 39 anos. Infelizmente, só que é um espelho da sociedade. A sociedade hoje não dá segurança, os governos não dão segurança ao cidadão. O futebol é esse reflexo, é o reflexo daquilo que ocorre dentro disso tudo. Aí tá o Cassiá, que conheço o Cassiá desde o tempo do cabelo back power, que ele usava como zagueiro, como grande zagueiro do Grêmio. Era zagueiro bonitão. Jogava, chegou de São Borja, em Porto Alegre. Me permita dizer o seguinte, eu acho que a gente subestima. Agora tá velho, Não, ele tem experiência, eu só queria dizer, fiz a brincadeira, desculpe, Cassiá. Essas pessoas, porque eu já vi, e muita gente já viu. Claro que a gente não pode nivelar tudo por baixo, tem gente lá que vai para torcer, mas é uma minoria. Agora, a maioria que vai em campo de futebol, se vocês prestarem atenção, ele é mutante, ele vai mudando. O associado, todos não daria dentro do estádio. Então ele vai girando, conforme o jogo ele vai, o outro ele não vai. Agora, essas pessoas vão em todos os jogos. Porque são incentivadas aí. Porque são incentivadas aí. Eu já vi... Eles se encontram, só tem gente que perde emprego para viajar. Exato. Não, são profissionais da briga, profissionais da confusão. Tinha profissionais, eu são lembro. Profissionais também pelo dinheiro. Também, não tem outras coisas a mais. Antigamente então não pode subestimar, porque não tem inocente. Um grupo ali. Tu vê, se o jogo é de noite, eu vejo alguns cantos da cidade, já vi. Eles passam a tarde inteira bebendo para ir o jogo à noite. O que tu vai esperar, Reca, dessa pessoa, desse grupo, que não é é um grupo de pessoas, de noite no jogo de futebol? O que eles vão fazer? Eles não olham nem o jogo mais. Mas eu te pergunto, não olham nem o jogo mais. O gancho do César, que é uma das grandes discussões hoje que se faz por essas pessoas, inclusive no entorno do futebol, com a adesão de outras tantas muito mais esclarecidas, infelizmente, é do retorno da bebida alcoólica para dentro dos estádios. Sim. As pessoas querem ir lá para assistir futebol ou para tomar trago. Sim. E tomando trago, elas vão para casa de que maneira? Pegando seus carros e dirigindo embriagadas? Também. Pois Antes, durante e depois. Doutor, nós temos um exemplo aqui no nosso lado, aqui no Uruguai, país vizinho, que o pessoal faz o teste na hora e o bafômetro não entra no estádio. Tomou um pouco mais, 3 copos e já não vai entrar. E é o certo isso. Agora, eu não vejo também aquela proibição, porque, poxa, tu no meio do jogo tomar um copinho de cerveja, eu não vejo mal nenhum. Agora, tem gente que vai lá para beber bastante. Tem má índole. Mas eu bebo a minha cervejinha, não posso... Tu nunca vai jogar na cara de ninguém. Eu nunca vou fazer isso. É que a gente tem algumas teses, né? Eu, por exemplo, discordo no aspecto de proibição da cerveja, do álcool. Até eu acho que comercialmente, eu sempre vejo pelo clube e comercialmente, tá? Copa do Mundo tem cerveja. Só que tem que ser dentro do estádio. Num raio de 2 km de estádio de futebol não poderia ter venda pra mim. Claro que quebrar os botecos? Isso, quero só que venda dentro do Beira-Rio. Tem umas 500 pessoas sobrevivendo ao redor da arena. Isso é uma outra coisa. No Beira-Rio tem pouco, mas na arena tem um do lado do outro. Então tem que vender dentro do estádio, porque daí tu tem o controle da bebida. A bebida geralmente dentro dos espetáculos, isso aí vale desde a pipoca no cinema até a bebida alcoólica dentro do estádio. Como na Copa, era mais caro. A pessoa não vai dispor de tanto para se embriagar totalmente, nem tempo. Ele vai passar 1 hora bebendo antes e vai sair 15 minutos depois, 30 minutos depois. Gente, eu posso dar um dado. Eu tinha um irmão, faleceu há pouco tempo. Eu tinha um irmão que, quando morava em São Borja, César, era impressionante. E era uma mãe carinhosa, trabalhador, um cara sério. Exatamente. Mas quando bebia, nem os brigadianos seguravam ele. Até que a gente avisava, um dia vão te pegar na noite aí, ele era muito forte. E batiam lá em casa, meia-noite, 2, 3, 4 da madrugada, e nós tínhamos que juntar todos os irmãos, o pai, e ir lá buscar ele. No outro dia tu perguntava para ele, mas que fiasco tu fez? Porque ele tinha um costume, que vou relatar, ele jogava futebol também, era zagueiro, e dormia com a touca, com meia de mulher. Porque ele tinha um cabelo muito fino, era o único que tinha um cabelo fino, puxou a minha mãe, né? E eu, de sacanagem, o mais novo, já ia lá e sacaneava de manhã, agora vai acordar, porque tu nos acordou de... Aquela, né, tirava a meia dele, ele não conseguia sair de casa. Eu fazia o contrário para ajudar dele. Mas era impressionante, uma pessoa carinhosa, uma pessoa são, era uma mãe carinhosa, trabalhador. Agora, bebia, ninguém segurava ele na sociedade.
na sociedade. Ele terminava com os bailes. Era impressionante. Vocês já imaginaram esses últimos eventos com ainda o acréscimo da bebida alcoólica durante 1h30, 2 horas de jogo? As pessoas se transformam. Qual seria o resultado, inclusive dentro do estádio? Tem gente que não pode beber. Impressionante. É disso que a gente fala. Isso potencializa, né? É disso o cara fica 3 vezes mais valente. Se ele já é capaz de jogar uma pedra, ele briga a jogar a mãe, né? Tem aquela fase da bebida, né? Primeiro o cara vira macaco. Depois do macaco, fica achando tudo bonito, contando piadas, brincando, e depois vira leão, né? A hora que vira leão é difícil. Eu acho que a bebida, nesse sentido, se não houver um controle e não houver uma educação também, né? Educar o pessoal. Você controlava muito, lembra dentro dos aviões? Fiascos monumentais de parceiros nossos. Eu quantas vezes... e como eu trabalhei como chefe da Polícia Federal no aeroporto ali... Tu já viu coisinha lá? Quantas vezes eu tive que tirar passageiro a bordo e coisas que dá para escrever um livro, assim, pessoas de nome, porque a bebida lá em cima ela pega muito mais. Tanto que hoje as companhias aéreas cobram bebida alcoólica. Nós conhecemos um parceiro nosso, né, que batia no banheiro. Sai daí, batia. E tem colegas dirigentes, colegas da imprensa também, né? Vamos falar um lado tem de só. Todos, né? Aí chega o marido atrás e diz, como é que o senhor está falando? Dentro do avião. Quem é que é vadia? Ai. Mas essa questão, César, de controle pelos clubes, inclusive essa iniciativa que tu referiste no Uruguai, que é salutar nesse aspecto de prevenção de atos de violência, ela é possível de ser aplicada nos clubes. Basta que os clubes tenham interesse, que aparentemente não tem, de fazer essas condutas de controle. A gente conseguiu avançar nesse aspecto de prevenção, por exemplo, e está em voga, porque o assunto está aí, está sendo implementado, na biometria, no cadastro biométrico. Mas tu deve ser acompanhado no jogo de ontem lá, tinha protesto de determinado grupo de pessoas que não querem a biometria de jeito nenhum. Mas tem gente que não quer identificação, doutor. Vocês imaginam por quê? Eu me lembro aqui, logo quando eu era vice-presidente do Dr. Paulo Odoni, e ali a torcida tinha uma certa regalia, tal, né? Se acostumou mal, mas, né? Eram uns 3, 4, que eram os que são os líderes, que faziam tudo, a viagem, os ônibus, não era 1, 2 ônibus, era 10 ônibus. Qual era a profissão dele? E eu, olha... Sabe que alguns eram bem empregados? Hein? Tinha uns que diziam que trabalhava em bancos, tinha outros que trabalhavam aqui e ali. E eu perguntava na época, o nosso querido amigo... Olha o que ele sabe que nós conhecemos. Doutor Túlio Macedo era nosso... falecido, era o nosso vice de finanças, e eu chegava para o Túlio, nós somos presidentes eleitos, vice-presidentes eleitos aqui, quando estourar qualquer rolo, vai dar na gente. Eu não, olha, se botar isso numa reunião de diretoria, eu não sei, eu acho que isso aí está errado, esses negócios aí. Houve aquele caso dos banheiros atômicos lá no Beira-Rio, houve vários problemas. Foi o próprio Túlio que chamou. Foi o início. Naquela época, realmente, as coisas não davam nada, não tinham consequência, inclusive criminal, foi que o deveriam início, ter. Mas foi uma coisa muito... Mas é uma troca de cultura, você tem razão. Não, só para contar para vocês, aí... Foi pesado. Eu era do Paulo Odoni, brigamos lá, tivemos algum problema e tal, e eu fui ser vice-presidente, candidato, dentro da diretoria, ser candidato do Duda Crefe. Assumimos com o Duda Crefe e cortamos todo o subsídio à torcida. Olha, vocês não queiram saber o que nós fomos admoestados pelos torcedores, nariz com nariz. Não tem respeito com as pessoas. As esposas iam nos levar no aeroporto, ficavam apavoradas. Chegava aquela meia dúzia daqueles caras assim, cabeludos, fortes, meninada forte, e tentando agir e ganhar na força. Olha, foi difícil segurar isso aí, mas seguramos. Eu lembro que conseguimos, naquela época, logo no início, e depois começou aquele lobby de próprios dirigentes, de gente, de conselheiros, pedindo que houvesse... precisamos da torcida, é muito bonito. Eu acho bonito. Paga um ônibusinho para eles. Mas eu sou torcedor de morar no Passo da Areia, pegar ônibus e torcer lá no Olímpico, fazer concurso de bandeira, a minha turma ia para lá, nunca houve uma briga. E tudo subsidiado por quem? Pelo meu trabalho, pelo meu pai, pela minha mãe. Não era ninguém que dava nada. Quer dizer, o Grêmio foi campeão de tudo até anos 97. E as torcidas eram normais, não tinha esse negócio. Era a Euriculara do Grêmio
tinha a máquina tricolor, se eu não me engano, na época. Não, mas ali tinha jovem, a mas aí surgiu a geral começou a surgir com outro nome de alma castelhana. Alma castelhana. Começou a surgir. Eram 10, 12. E eram outras pessoas que comandavam a alma castelhana, eu lembro bem. E depois começou a haver uma infiltração de outras pessoas que mudaram o nome e tomaram esse canto da torcida, que ficou marcado. Eu acho bonito a torcida. Mas tem que haver, né, uma regulamentação. Mas eu acho que começa a melhorar com a biometria. O Atlético Paranaense, me lembro, o Maurício Freitas, que trabalhou lá, inclusive, e acompanha isso de cima, o Atlético está cadastrando todos os torcedores. É uma torcida Foi violenta. um enfrentamento incrível no início da implementação da biometria no Paraná. Curitiba é difícil lá. Aqui se vende a ideia de que a primeira coisa que estão fazendo, discriminação contra torcedores e tudo mais, e esquecem desses exemplos do Brasil afora que já existem. E talvez aqui nós sejamos o primeiro estado que, em relação às organizadas, tenham em paralelo tanto o Grêmio quanto o Internacional. Tá, e o Inter vai fazer? Cadastramento. O Internacional já faz em relação às suas torcidas organizadas há mais tempo esse cadastramento. Não por outro motivo, nesses episódios ao longo do ano que nós estamos falando... Mas não houve esse alvoroço na época do Inter? Não teve mesmo. Não. Mais de 50 torcedores este ano já estão afastados dos estádios por conta do controle biométrico. Mais de 50? Mais de 50. Só nesse ano? Só nesse ano. Então dá 7 por mês? Provavelmente, as confusões elas se repetiram, tá, então, e a partir daí o próprio clube veio procurar o Ministério Público e algumas lideranças das próprias organizadas para indicar o nome das pessoas que tinham praticado os atos danosos. E é isso que o senhor espera em relação a sábado? Sem dúvida nenhuma. Claro, o trabalho em relação ao sábado, como tu dissesse, ele tem uma amplitude maior. O processo investigativo ele vai ter um fôlego maior e por isso que as torcidas estão punidas, para que, enquanto elas não sejam identificados os agentes, exatamente, enquanto a gente não esgotar o processo investigativo, elas ficam paradas, proibidas de atuar, inclusive com determinação ao clube que não preste nenhum incentivo a elas, seja cobrando valor de ingresso a menor, concedendo ingressos ou qualquer outro benefício, enquanto elas não tiverem passado por esse processo investigativo. Quer dizer que no próximo total. jogo no Beira-Rio não tem subsídio para torcida nenhuma? Nenhuma dessas duas. Né? As outras ainda vão pagar provavelmente ingressos a menor, mas também dizendo quem são os seus torcedores que estão lá. O controle de acesso dos torcedores a partir da biometria é em tempo real. Não entra. Não recebe esse incentivo, exatamente. O subsídio, ele não é, o clube não dá, e acho que tu falaste no início do programa, o clube não concede mais ingresso diretamente para essas organizadas. Ele cobra um valor a menor ou até franqueia o acesso mediante o cadastramento biométrico. O que o Ministério Público, como instituição... Ainda tem no mole? Ainda tem, provavelmente no mole. Sim. Não sabia, né? Agora... Não, mas eu achei que era subsidiado. Eu acho que não. O que acontece em relação a esta abordagem, e pegando um pouco da fala do Eduardo, de transparência, o que o Ministério Público necessita, eu posso achar errado como cidadão fazer esta ou aquela modalidade de subsídio, tá? Mas como promotor de justiça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atuar na questão de segurança, na prevenção de segurança, ou seja, a identificação dos torcedores que estão entrando no estádio naquela condição de torcida organizada. Nada mais é do que diz o artigo 2º. Você sabendo na hora ali? Sim. E tem um controle paralelo? Existe um controle o estádio tem um controle de acesso que a catraca informa quem entrou, acessou aquela catraca em que hora. Por isso que ele permite que quando tu tenha o reconhecimento facial, digamos assim, de quem está envolvido no ato de violência... já tirou alguém com o jogo em andamento? Dizendo, tu não era para estar aqui, tu era para estar na cadeia, ou era para estar em casa? Muitas pessoas, porque o afastamento, num primeiro momento, ele é obrigado, o torcedor, por medida de controle, a se apresentar numa delegacia de polícia na hora e no dia do jogo. Agora, só para Cassiar, César, doutor, Bárcio, como é que o torcedor ainda se aventura a repetir o ato? Ele está punido, já entrou, escapou de não ter sido afastado lá de dentro, não são torcedores. Não são torcedores. São pessoas que talvez tenham habitualidade em relação a isso. Existem pessoas, inclusive, que já foram presas pelo descumprimento da proibição do torcedor. O que acontece? É importante que as pessoas saibam em casa. Daí? Sim, sem dúvida nenhuma. Se ela vai para a cela? Se ela está cautelarmente afastada do jogo, ou seja, ela não pode estar lá e tem que estar numa delegacia, não se apresenta na delegacia no momento do jogo ou vai até o jogo,
Já aconteceu da medida seguinte, e essa é a gradatividade do que se implica no juizado do torcedor, ela é monitorada mediante tornozeleira eletrônica. Tá? O que não cumpre a primeira medida se sujeita à medida imediatamente mais gravosa, que é a instalação de tornozeleira eletrônica. Aonde, no juizado, nós temos uma senha do sistema que dá em tempo real, na hora do jogo, a localização daquele torcedor. Ou seja, se cria no estádio, seja na arena ou no Beira-Rio, uma área de exclusão no sistema, que quando ele ingressa nessa área de exclusão, o sistema nos informa. E a partir daí a pessoa pode ser, e já aconteceu, presa com medida regressiva, a segunda medida regressiva, ser presa preventivamente por conta desses descumprimentos. Eu transmiti festa da Garra, transmiti festa da Tigre, transmiti festa da Camisa 12, a FICO dava troféu para os destaques da imprensa. Eu transmiti com linha. Mas tem caras sérios da torcida, Guzmão, tem o Segala, tem o Miguel, aqui eu vou citar dois que são os o André, o André da FICO. Desistiu, acho que não vai mais. O Segala nem o Segala aguentou. Não? Nem o Segala. Então são vários, da nação tem gente séria, de todas as torcidas há pessoas sérias. O que a gente quer, e eu também por isso propus, é essa questão de oferecer ao Ministério Público, oferecer à sociedade uma relação transparente. Quem são as pessoas que entram no estádio e elas podem fazer o que quiser. E aí, o caso andem fora da linha, o Ministério Público vai agir, acusar e a Justiça vai julgar e pronto. O que representa no estádio desse as torcidas organizadas, em termos de percentuais, de 5%, quantidade? 10%. Não chega isso. Não chega isso. Esse que é o problema. De cadastramento. Hoje e faz um barulho e faz uma confusão. Tu nota nas imagens, a gente fica. Eu tenho olhado mais em casa. Mas, Cassiá, pro bem e pro mal. As crianças estão indo, os jovens estão indo, as pessoas de idade, todo mundo tem. Tu nota o público bem, mas tu nota um nicho num determinado local que é o problema. Aquele pessoal que, como tu acho, foi tu que falaste, que toca a tarde inteira, me parece que aquilo não é preocupação, aqui os caras estão organizados, eles incentivam o clube, é por ali, eles ficam Uma vez eu falei com o Márcio, e o Márcio até foi a única vez que nós conversamos, e o Márcio falou uma coisa bem própria, as pessoas têm o sentimento de propriedade daquele local. E isso é uma coisa ruim. Eles não são donos daquele local. Agora, esses torcedores eles chegam a querer identificar, inclusive as autoridades são gremistas ou colados, o que interessa isso? Eles estão lá trabalhando, o que interessa se o doutor é colado ou gremista? Vai se sujeitar aí num jogo, às vezes murrinha, num jogo que ele nem quer estar ali, né? Sim. Não tem. Eu já ouvi, esse promotor aí, esse é gremista, esse aí é colorado, mas o que interessa? Se o cara entrar na linha, não tem problema. Se o que na verdade as pessoas tendem, e o futebol tem um poder, desculpa a expressão, mas imbecilizante nesse aspecto, né? Com certeza. De que as pessoas acreditam que as coisas se movem pelo interesse clubístico de A ou B. Enquanto que, você sabe, vocês são profissionais do futebol e sabem o quanto essas questões são menores a partir do momento que a tua preocupação é maior, seja com segurança, seja com a intensidade, ou o trabalho de um treinador, ou o trabalho de um jornalista. A partir de um determinado momento que a pessoa é profissional daquilo, ela tem que trabalhar com a linha do profissionalismo. E é isso que a gente tem feito, e a gente não deixa margem para essas circunstâncias a partir do momento que a relação... É igual. É igual, com todo mundo, claro. Com as presidências. Hoje nós temos, inclusive, campanhas em conjunto. Esta questão da biometria foi uma construção com os clubes que o Ministério Público fez. E pretende avançar, inclusive, para resgatar uma questão histórica que eu e todos os senhores lembram, com certeza, de momentos anteriores em que o nosso maior clássico, o Clássico Grenal, ele era dividido estádio meio a meio. E hoje nós vivemos tempos... Brasil afora de que clássicos de torcida única. Então, hoje, com os sistemas de biometria que estão sendo instalados nos dois estádios, e é uma preocupação do Ministério Público que eles tenham uma interlocução entre eles, os torcedores gremistas vão ter a tranquilidade desta garantia preventiva de se deslocarem até o Beira-Rio, e os torcedores colorados vão ter essa garantia de se deslocarem até a Arena. Porque... E quando as pessoas falam da biometria, do cadastramento como uma questão discriminatória, eu lembro a todos que a torcida mista foi o primeiro exemplo de torcida no Rio Grande do Sul que nós tivemos com cadastramento prévio, onde o amigo colorado ou o amigo gremista convida o outro, cadastrando-se a ele e seu amigo para dizer, olha, nós estamos à disposição
de qualquer um, numa relação transparente, de vir torcer aqui na amizade que nós temos. Disse o César, né? Infelizmente a sociedade apodreceu em alguns aspectos. Né? Mas a gente tem que resgatar isso. Sim, a gente tem que fazer esse processo de para descontrair um pouco. E o César viveu com a Coliguei, a Coliguei não te incomodava. Não incomodava ninguém. Ela tinha uma boate chamada Coliseu ali na João Pessoa. E fazia troféus. Eu me lembro que o Paulo Santana foi receber um troféu, estava iniciando na carreira, naquela época, no dia. Não incomodava. Viajava pelo estado inteiro. Então, nós tínhamos o seu Buais, José Dantur Buais, saudosa lembrança, era o diretor da Euriculara. Tinha que ver as excursões que ele fazia. Nós íamos para o interior. Era festa. Era uma festa, o futebol. O máximo que você recebia era um saquinho, era o famoso saquinho com líquido misterioso amarelo. E não tinha briga. Eu me lembro do Grenal da Vergonha, acho que foi logo depois da inauguração do Beira-Rio, que os jogadores todos brigaram em campo, acho que 2 ou 3 que não brigaram. Foi no festival, aquela briga né? Foi no festival. O Rusband, a briga começou com o Rusband, Gainete lá na... Só o Dorinho e o Dorinho. E nós, a torcida, ficava com a bandeira vibrando e ninguém brigou, assim, todo lado a lado, Colorado e Gremista. Imagina se hoje acontecesse aquele Grenal daqueles anos. Se fazia o seguinte naquela época. Primeiro saía uma torcida, ficava a outra aguardando, e depois saía. Não sei se agora sai tudo. Ninguém apedrejava ônibus, ninguém quebrava ônibus em bonde, na época tinha bonde ainda. Agora, deixa eu mudar de saco para a mala aqui, César. Já direto contigo aí, com o Cassiano também pode ser. E até o Sopa e o Márcio podem falar. Nós metemos no assunto dele, ele pode se meter no nosso. Olha Vamos só, ser justos. Olha o jornalista oficialista agora. Essas derrotas do Grêmio, de repente, vieram num bom momento. Olha... Não, eu disse que ia ser oficialista. Eu avisei antes. Atenção, REC, agenda positiva tricolor. Não, agenda positiva tricolor. Sabe por quê? Esse campeonato, pro Grêmio, sempre foi o patinho feio. O Grêmio não tem como poupar na Copa do Brasil, não tem como poupar na Libertadores, que uma chapuletada tá fora. E o Grêmio, não fui eu, o Grêmio desdenhou do Campeonato Brasileiro. Quando estava pertinho do Corinthians, o que o Grêmio fez? Antes ainda, quando nem sabia que os dois iam despontar, o Grêmio botou uma baba lá contra o Sport Recife. Quando o Palmeiras se caracterizou muito, não aprendeu a lição. Fazendo falta. Eu acho que o Grêmio não está desdenhando. Ontem foi um jogo. Foi um acidente. O Grêmio, no primeiro tempo, era para ter colocado 70% de posse de bola. O menino aquele que teve no Grêmio, eu trouxe ele em 2016, o Douglas. E depois teve um problema de joelho e deu um problema se operava aqui ou operava lá em São Paulo, no Corinthians. E no final ele acabou indo embora. E tu jogar 3 campeonatos, como o Grêmio está fazendo, está classificado em 2, quase. No futebol não pode dizer que está classificado. O jogo do Atlético... Você já foi. E o jogo Godoy Cruz em Porto Alegre. Se o Grêmio jogar a metade que jogou lá, eu acho que passa. Eu acho que o difícil vem para depois. Eu acho que tudo que está ocorrendo nesse Campeonato Brasileiro é o Corinthians. Eu acho que o Corinthians é que está acima do que deveria estar. Está com quase 90% de produtividade. O Grêmio tem aproveitamento de campeão dos outros anos. O aproveitamento do Tite, quando foi campeão em 2015, foi 71%. Aquele grande time do Corinthians, que é alto, não, Cassiano? O Cassiano trabalhou com isso, mais de 2 foi pontos, treinador, foi jogador. É alto. Então, mais de 2 pontos por jogo, 70. Olha, depois que nós perdemos no Campeonato Brasileiro, 2009, se eu não me engano, 2008, que o Celso Roth era treinador, nós estávamos com 13 pontos na frente, faltando... Virada do turno. Na virada do turno. E perdemos para o São Paulo e fomos perdendo os pontos. Eu não acredito. O Grêmio hoje está assim, está a 10 pontos do Corinthians. O Corinthians uma hora vai dar uma parada. Isso aí não existe, não é mágica. Eu assisti o jogo do Corinthians, é um time que... faz o jogo necessário, faz os gols. Eu não acredito no Corinthians. Aí vem o Flamengo. O Flamengo, também viu o jogo do Flamengo ontem. É um bom time, tem bons jogadores, mas está a 1 ponto do Grêmio. E atrás do Grêmio tem 2 times que um está a 2 pontos, que é o Santos, e outro o Palmeiras, que está a 3, se não me engano, né? Então, não vejo por que dizer que está desistindo do campeonato. Eu conheço o grupo, eu conheço, desistindo do campeonato. Eu conheço os jogadores, conheço a direção, conheço muito bem o presidente Romildo, fiquei quase 1 ano e meio como diretor e vice de futebol do Grêmio, agora menos de 1 ano que eu saí, 1 ano e pouco.
O grupo quer ganhar, eu tenho certeza. Ontem foi uma coisa que, se tu jogar 10 partidas igual aquela... Tu nunca mais vai xingar o Pedro Rocha. Mas eu nunca xinguei, eu não xingo jogador. Eu aprendi no futebol uma coisa... O que fez de falta o Pedro Rocha... Eu aprendi com o seu Enio Andrade. Nunca se fala mal de jogador. E todos os jogadores que eu trabalhei, o grupo, eu posso ficar assim, ir para casa sozinho e dizer, hoje esse fez isso. Eu me lembro que o Enio falava, olha, esse 9, nossa, fez isso, fez aquilo. Mas não falava. Então, eu aprendi a respeitar os jogadores. Eu participo de grupos de WhatsApp que... É uma loucura, é a dança do crioulo doido. É a coisa assim, ó. O Pedro Rocha hoje não vale nada, amanhã é o melhor. Poxa, então, eu deixei de olhar essas coisas. Mesmo estando dentro do futebol, eu deixei de olhar. E hoje eu vejo o futebol com meus olhos. Desculpa, eu não vejo pelo comentarista, eu não vejo pela opinião de terceiros. Eu gosto de eu assistir, poxa, e ver como é que está o time. Eu acho que o Grêmio tem um bom time. Pode queimar essa gordura, pode recuperar. Eu acho que faz falta o Pedro Rocha. Já teve gente colocando fotos do Luan na internet com uma pipoca na mão. Já teve gente falando mal do Jeromel. Ontem, por exemplo, o segundo gol não tinha nenhum zagueiro. Isso eu vi. Eu não sei se alguém falou isso. Quem estava na zaga era o Ramiro lá e tal. O primeiro gol foi um gol indefensável. Mas aí o Grêmio queria empatar e era 40, né? A zaga estava toda na frente. É aquele pavor, né? É índio atacando. Tenho certeza que o Renato não pediu isso para eles. Deve ter ficado pé da cara. Conheço muito bem o Renato. E quem estava na zaga na hora do segundo gol, que eles vieram atacando, era o Ramiro e o outro no meio campo. Vai falando, que já que eu está descrevendo aí tão bem. Não, mas é verdade, é verdade. Isso aí, tu pode ver que a zaga está lá tentando fazer o gol, que não é a função, né? Tu não fazia isso, né, Cassiar, quando tu era zagueiro, né? Mas uma coisa tem que levar... Eu acho que algumas coisas o Grêmio tem que refletir. Por exemplo, eu acho que não existe time imbatível, César. Estava se montando uma ideia de que o Grêmio era imbatível. Por isso que eu falei da agenda positiva. Não existe time imbatível. Nem o Santos do Pelé e nem o Botafogo do Garrincha era imbatível aqui no Brasil. Foram os maiores times que nós tivemos na história do futebol brasileiro. Tá? Com grandes jogadores, excepcionais. Então, mas me parece que... Vamos retroceder um pouquinho mais. Eu acho que aquele jogo contra o Corinthians, aquela dimensão do jogo, é que foi o grande erro estratégico de todos nós. Da imprensa, do Grêmio, não era decisão ali. Eu achei e o isso Grêmio também, fez a decisão. Mas o fatalismo que se criou naquele jogo, né? Exato, não era aquele jogo. O campeonato é longo. Então aquilo foi uma decisão contra um time, como disse o César, bem organizado, que jogou no erro do Grêmio. Eu nunca vi o Paraguai aquele correr atrás do Edilson na ponta esquerda, que ele nunca fez isso do Corinthians. Eu nunca vi fechar tantos flancos e povoar o meio de campo. O jogo foi meio de campo, não foi centroavante. Foi um jogo atípico, onde o Corinthians teve humildade, e aí nós temos que parabenizar o Corinthians, que tem uma boa equipe bem estrategicamente colocada, mas também teve humildade de marcar o Grêmio. E o Jô está numa fase muito boa também, né? A bola bate nele e entra. O Jardel nos seus grandes Então, eu acho tempos. Que tem algumas lições que o Grêmio tem dado... Largou mulher feia e casou com Jesus Cristo? O Grêmio tem... O Grêmio tem que ter muito cuidado, César, porque... Eu acho. De 3 competições, ele praticamente tem 2. No momento que perder uma, tem só uma. A vida, o futebol é muito ingrato. Tá? Ou seja, o Grêmio está bem encaminhado na Copa do Brasil e na Libertadores, mas um resultado negativo numa pode também desmotivar ou desmobilizar a outra. Então tem que ter muito cuidado. Não é um time imbatível. O Flamengo pode ser campeão? Não acredito ainda no Flamengo. Eu acredito. Tá. Eu acho que é um time do Grêmio. Mas eu acho ainda não acredito. Eu acho que o Flamengo tem mais suco na laranja. O Flamengo tem, além de futebol conceitual, que parte do seu técnico, aliás, eu comemoro muito isso, essa questão dos técnicos conceituais, o Carille, enfim, do Corinthians, no caso. Tu continua dando pau no Renato, com tudo que o Renato já fez? Renato, eu acho o Espinosa, o treinador do Grêmio, muito bom, acho um grande treinador. Então, o Pacheco conhece. Não vamos fazer exercício. Então, o que acontece... Não acredita nisso. Então, tu acha que o Renato vai... Não, o Renato, ele... Um palpite, sim, e outro do Espinosa, ele até ouve. Eu acho interessante a ideia dos treinadores que abrem espaço, né? E eu acho que o Abel é um deles, que abre espaço para a sua comissão. O Renato é outro que abre espaço para a sua comissão.
Né? Enfim, mas o que eu quero chegar é que o Flamengo, além de um treinador conceitual, de um futebol conceitual, ele ainda tem um grande grupo. Um grande grupo. É o melhor grupo, eu acho, do Brasil em termos é o grupo completo. Então, eu acho que o Flamengo... Em 97 ele tinha muito suco também. Em 97 eles tinham o Romário, tinham o Sávio, tinha o suco e nós fomos lá e fomos campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil lá dentro. Outros jogadores, eram e grandes dirigentes também, eu me lembro. O Flamengo vai passar por uma transição agora, eu não estou entendendo futebol carioca. Eles não estão jogando no Maracanã, o único que tem clube, que tem estádio é o Botafogo, Engenhão. E estão indo para campo pequeno. Mas não sei se aquilo vai dar resultado. Flamengo. É que eles acham... mas a bomboneira pode ser o contrário também, né? Eu falei com o presidente, eu me dou bem com o Eurico também, e o problema é que o Eurico nunca quer... Quando tem o Flamengo, eles são contra qualquer coisa que o Flamengo queira. O Flamengo diz que é bom, o Vasco diz que é ruim. Você vai hoje no Maracanã, tem salas com os distintivos do Fluminense, do Botafogo... E do Flamengo. O Eurico não deixou botar o do Vasco lá. Deram uma sala. Brincadeira, né? Ele achava que não quer jogar lá, preferia jogar em Volta Redonda, preferia jogar em São Januário. Mas agora ele vai jogar em qualquer lugar. Mas daí é irresponsabilidade. Não, é irresponsabilidade. Agora tu vai tirar. E esse é o meu receio. O futebol carioca está desse tamanho. Parece mentira. O que está melhor organizado é o Botafogo, que tem um estádio. Os outros não têm. Não, o Flamengo melhorou. O Flamengo está muito organizado, assim, pagou dívidas. Não adianta, Reca. Quem não tem estádio não vai ganhar nada. Não adianta, eles ganharam com o Maracanã. O Flamengo sempre ganhou com o Maracanã, botando 50, 60 mil pessoas. Eu acho que na hora do pega para capar, eles vão pro Maracanã. Eles vão ter que ir pro Maracanã, exatamente. Agora, esse jogo do Grêmio vai ser lá no Ninho do Urubu? Vai ser no Ninho do Urubu. Pois é, o que dá ali? 20, Olha, 25 mil? Eu conhecia jogar dinheiro fora, né? 25, 20, 21, 22. Flamengo e Grêmio jogando para 20 mil. Pô, muito aqui. Vasco e Flamengo agora jogando São Januário para 20 e pouco. Esse jogo já caberia para 35, 40, porque o Flamengo leva a torcida. Mas, pelo amor de Deus. Agora, olha aqui, ó. Quem faz a diferença está aqui. Chega mais, Léo. Faz a diferença na cozinha, o cara chega dizendo para a patroa que comprou, já limpa a ficha, né? É verdade. E outra, economiza de tudo que é jeito, né? Com certeza. Economiza em tudo, né, gente? Vai cuidar da sua saúde, vai evitar de gastar, primeiro, com água, porque você não precisa perder tempo lavando e esfregando panela depois do almoço, depois da janta, com produtos de limpeza, porque você não tem a necessidade de perder tempo esfregando essas panelas, que ninguém gosta, nenhuma dona de casa que está nos assistindo aí agora, ou até mesmo aqueles amigos que também perde muito tempo aí lavando e esfregando panela, ninguém gosta desse trabalho chato. Então nós temos essas melhores, gente, são as melhores panelas aí para você na sua casa, para preparar qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem a necessidade de colocar o óleo. Você vai fritar qualquer alimento, carne, frango. Olhe bem essas imagens agora e entenda por que a Frigigold faz sucesso hoje no Brasil inteiro, meu amigo. Não gruda nada. Você que tem colesterol alto, você que tem diabetes, você que já recebeu do seu médico a ordem para parar de usar o óleo na sua alimentação, então nada melhor do que você ter essas panelas aí na sua casa para estar preparando então qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem óleo. Olha a carne, que espetáculo que fica. Você prepara qualquer tipo de carne, frango, peixe, faz aquela costelinha de porco, você gosta de preparar aquela carne de porco também, ela tem gordura natural, então não gruda na Frigigold. Gente, nada gruda nessas panelas aí. Olha só a carne como fica bonita, você faz um bife acebolado, camarão, você frita o peixe, qualquer tipo de fritura, carne, o frango, mas principalmente o peixe, que é uma carne muito sensível, e se a gente acaba colocando nas panelas normais e não colocando nada de óleo, ele vai grudar e vai queimar tudo no fundo. Então olha só que facilidade que você vai ter. César Pacheco é gourmet. É gourmet? Então olha a facilidade que você vai ter aí para preparar os seus alimentos nessas panelas sem a necessidade de colocar óleo. Então cuidando da sua saúde, né, meu amigo? Você que tem diabetes, você que tem colesterol alto, que é a principal porta de entrada para os problemas cardíacos aí. Então nada melhor do que você começar dando um pontapé inicial aí com a Frigigold na sua casa. Lembrando que a gente entrega ela, faz uma entrega gratuita aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, nós levamos ela sem cobrar taxa de frete nenhuma. Você só vai começar a pagar depois que receber o produto em casa. Não tem aquela história de pagar antecipado, não. Você só começa a pagar
depois que recebe a Frigigold na porta da sua casa. Olha a limpeza, meus amigos. Nós queimamos o leite nas imagens aí, porque ele é muito difícil de remover. Com a Frigigold você só pega um papel toalha, um guardanapo de papel e ela tá limpa e pronta para o uso novamente. Então atenção no telefone agora, as primeiras 50 ligações, já pode pegar o telefone e ir ligando agora, as primeiras 50 ligações que nos der um toque aí, vai garantir um super desconto nesse conjunto de panelas que é com as 4 peças da Frigigold. Só vai começar a pagar depois que receber e ainda tem brinde surpresa. Então pega o telefone e vai ligando agora, 4003 4220, comece hoje esse pontapé inicial aí, tem essas panelas maravilhosas na sua casa e não utilize mais o óleo. Então liga agora que tem uma promoção super especial esperando você aí. 4003 4220, 4003 4220, a ligação ela também é gratuita, REC. Muito bem, o pessoal vai ligando, 4003 4220, só uma caixinha de remédio aí já dá para pagar uma panela. E não gasta detergente, eu achei não gasta nada. Também. Não gasta nada, 20 anos de azeite, faz o cálculo aí quanto é que tá. Já voltamos. Estamos de volta, 8 horas, 8 minutos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados, fazendo como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém, Nova Central, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas, agora na Venceslau Escobar 1786, também na José do Patrocínio 381-385, o endereço antigo e mais tradicional. Zago Radiadores, 55 anos, radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Becker e Ficha alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Priori Locações, máquinas e equipamentos de marcas famosas, como Liu Gong, Dresta, Paletrans, Manitou, BID, Movix. Ligue 30-61-22-21. Priori Locações, a melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para indústria e construção. priorilocacões.com.br para você ver todas as opções na internet. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus Televendas, 3225-2378. JR Churrasqueiras. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis, produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. Esta não racha. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para sua churrasqueira. Informações 3104-4151, jrchurrasqueiras.com.br. Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas, é o maior sucesso de vendas do Brasil. O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas, uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. Agende já a sua avaliação no estande de vendas do empreendimento. Nex Group, a certeza do melhor negócio, e o espumante importado é por minha conta, lá na Liberdade 721. Vai lá, visita o decorado e ainda leva no mole um espumante decorado. Deixa eu conversar com o Dr. Charles Yark, porque tem que sorrir, né? Hoje em dia não tem mais explicação para ter mobília, né? Tem que ter uma fachada bonita, é o cartão de visita, é ou não é, doutor? Olá, REC, olá, queridos amigos da Ubra TV, aqui novamente falando um pouquinho da Oralsim. A Oralsim, que hoje é referência em implantes dentários, como você bem conhece, né, REC? A Oralsim hoje você tem profissionais especializados nas mais diversas áreas da odontologia, especializados em implantes dentários, próteses, estética, endodontia, periodontia, enfim, tudo à sua disposição.
salas individualizadas, centro cirúrgico, centro radiológico. Você realiza todo o seu tratamento, qualquer que seja, do mais simples ao mais complexo aqui na Oral Sim. Você conta com 2 Oral Sim hoje em Porto Alegre, um no bairro Rosenha, outro no bairro Auxiliadora. O telefone é o 3076-4343. E assim, Rec, hoje eu quero fazer um convite muito especial a todos os nossos queridos amigos da Ubra TV. Você que nos acompanha aqui no programa do Rec, uma ótima oportunidade para você realizar o seu tratamento com implantes dentários. Para você que está nos acompanhando agora, ligue nesse momento, deixe o seu telefone registrado no 3076-4343. Nós vamos viabilizar para vocês o tratamento com implantes dentários. Ligue, não perca essa oportunidade para esta semana. Rec, muito obrigado. Valeu, doutor. Está aí uma ótima oportunidade para você definitivamente mudar de vida, sentir o prazer, o sabor dos alimentos feitos na Frigigold, que a gente dá para misturar vários produtos bons aqui nesse programa, né? Aí depois vai morar no Mirantes do Parque, vai passear sorrindo e tal. Então nós temos solução para tudo aqui, né? Cassia, você acha então que o Grêmio não tem condições de faturar os 3 títulos? Não, os 3 não. Aí que começa o grande problema do Grêmio, porque ninguém vai abdicar de um ou de outro, César. Mas eu acho que não está na hora ainda, né, Cassia? Eu acho que é muito cedo para... Eu acho que ele tem que dar prioridade agora à Copa do Brasil e à Libertadores, que estão mais na frente. E o brasileiro é longo, eu acho que o Corinthians o Corinthians vai perder alguns jogos. Agora pega o Palmeiras, se não me engano. Palmeiras. Ele vai perder alguns jogos. O Grêmio tinha ganhado do Flamengo, o Corinthians tinha que perder. Ele está com a regularidade muito alta, o Corinthians, mas ele vai perder alguns jogos. Agora não pode deixar de disparar muito, porque você sabe como é que é, isso dá tranquilidade ao Corinthians. Classificar para a Libertadores também, né? Porque se não for campeão da Copa do Brasil, ou se não for campeão da Libertadores, só tendo classificação no Brasil. Não, mas em sexto o Grêmio chega. Na pior das hipóteses, o Grêmio chega. Palmeiras, Atlético Mineiro, é que esse ano parece que eles vão mudar. Eu não gostei desse estendimento de datas da Libertadores. Isso para nós eu acho que foi prejudicial. E talvez o ano que vem, se mudarem isso, a Conmebol vai mudar e vai sair 2 vagas também, porque os mexicanos devem voltar e o campeonato vai ficar mais curto, não vai ter tantas datas. E tem Copa do Mundo. E a Libertadores era... As primeiras Libertadores que eu fiz com o Grêmio era muito mais difícil, porque realmente era só os campeões dos países. Mas tinha uma sequência. Existia uma sequência. E quando você viajava para um país, você ia jogar com os 2. Eu me lembro que em 98 nós fomos jogar no Peru, jogamos contra o Aliança de Lima e contra o Cristal lá. Então tu fazia, se fosse no Uruguai... jogou com o Chivas e com o América. Então foi 90... 98 o Lazzaroni era o técnico, o Grêmio... Não, foi quando era o Evaristo. O Evaristo foi em 97. Lá. Então foi em 97, eu era vice-futebol, tantas Libertadores. Então nós fomos lá e jogamos uma partida contra os 2... Aquela época, hoje não, hoje é muita viagem, tu roda muito. Começa lá, nós começamos, essa última Libertadores que eu participei como vice-presidente, nós fomos jogar em Toluca, depois viemos aqui, pegamos a Argentina. É ruim, não é legal a viagem em si. E essa confusão, tu volta no brasileiro, sai do brasileiro, vai para a Copa do Brasil. E alimentação diferente, viagem longa. É muito complicado. Já voltamos com o Inter. Ligeirinho, algumas das principais notícias a gente recupera, eu começo sempre com 10 minutos de informações e tal, mas mais algumas outras aí. Pedro Rocha deve voltar ao time contra o Flamengo na quinta-feira, Maicon e Léo Moura ainda são dúvidas, Paulo Vitor, ex-goleiro do Flamengo, assina contrato por 2 anos, atleta está chegando em Porto Alegre, Tricolor aguarda compensação financeira para liberar Gaston Fernandes, o jogador está insatisfeito por não atuar. Deixa eu mandar um abraço para o Carlinhos Zago, que está nos acompanhando, e o Dentinho, operador, parceiro de muitas e muitas jornadas, Carlos Roberto Pereira, nos assistindo lá na Fevalha. A concorrência está de olho aqui. O STJD interditou na tarde desta segunda-feira o estádio São Januário por tempo indeterminado até que uma nova vistoria seja realizada, como já antecipou aqui o doutor. O motivo foi o ato de selvageria no clássico entre Vasco e Flamengo, que resultaram na morte de um torcedor e outros 3 hospitalizados. A denúncia pede pena máxima de até 25 perdas de mandos, são vários artigos, e multas de 300 a 400 mil para o Vasco.
alguns exemplos de iniciativas já consolidadas e projetadas pela promotoria do torcedor, que nós estamos ouvindo aqui com o doutor Bressani. Torcida mista em Grenal, identificação da torcida visitante, monitoramento do deslocamento da torcida adversária, controle biométrico das organizadas, enfim, que estão progredindo paulatinamente para chegar no ponto que está chegando o Atlético do Paraná. Esse é o objetivo, doutor? Exatamente. Na verdade, tudo que romper com essa cultura que nós falamos no início, de permissividade absoluta, de busca de vocês não estão de braços cruzados? De forma alguma. A nossa promotoria ela é um projeto anterior até ao meu ingresso em 2015. Começou com o colega Seabra, que deu início nos primeiros passos na promotoria. Veio muitas vezes aqui. Exatamente. E essa interlocução do Ministério Público com os clubes, com as autoridades públicas, se fala muito, essa medida do STJD... O senhor já conhece os bonecos, tudo, os bandidos? Boa parte, na verdade, como a gente estava conversando no intervalo, a gente não procura estigmatizar um determinado segmento dizendo que são todos baderneiros, bandidos e não pode vândalos. mesmo, né? Porque tem muita gente importante, boa ali e com disposição para colaborar. Então, a posição da promotoria torcedora ela não é contra as organizadas. Na verdade, o que se quer é tirar a violência de lado. Agora, e punir, responsabilizar a violência. E a gente tem dito para todos, torcedores em geral, que enquanto a festa competir com questões de segurança, a gente vai parar a festa e vai resolver as questões de segurança. Quando as questões de segurança estiverem ok, a gente retoma a falar da festa. As punições às torcidas organizadas no coletivo, elas representam basicamente isso. O senhor está esperando delação premiada agora para... Na verdade, as torcidas, elas lidam, em princípio, de uma maneira muito refratária em relação a isso. O que nós temos dito é que quem tem o discurso de preservar a segurança dos torcedores tem o mesmo movimento de colaborar para que esses atos sejam depurados. E muitas vezes as torcidas têm se engajado nesse movimento de depuração, tirando aquelas pessoas que não têm condições de estar nos estádios e preservando aquelas que têm que voltar. Desta vez teve compacto, o Internacional atacou. 2 jogos aqui não teve compacto. Fez um gol, parece, aos 47, 48. né? 48. Já estava no apagar das luzes. Fez o gol, né? Mas dessa vez eu achei interessante a questão da marcação. A questão da marcação mais em cima, uma marcação mais incisiva, né? Então, eu acho neste sentido, nós tivemos um melhor futebol. Nós ficamos mais em cima do adversário. Mas como é que toma um gol desse aí? Na arrancada do jogo, um gol do cara deitado... Olha... Mas foi circunstancial, né? Depois o Criciúma também abdicou de atacar. Eu não vi Não é o melhor momento do goleiro do Inter também, né? Eu não tenho ouvido falar muito... Os catarinas vieram de lá para cá para complicar. Grêmio e Inter aí no fim de semana. Um na Série A e outro na Série B. Ficaram muito atrás o tempo todo. Então, foi complicado. O que eu achei só é que tem um conceito até do Dorival, né? Centroavante, esse era a reserva do Novo Hamburgo. Tem um conceito do Dorival que é criar conflito no meio para poder abrir espaços nas pontas. E o Internacional não tem uma questão na frente da área. Se tu olha, o Inter fica tocando bola em volta e levanta e começa a cruzar a bola. Levanta e começa a cruzar a bola. E não tem jogada diagonal que entre pelo miolo. O que acontece, a gente fica com eles sempre com a posição marcada. Sempre com a posição marcada. E aí não sai gol, não sai chute, né? Ou agora, desta vez, finalizamos mais, mas sempre cruzamentos. Eu vou te dar um motivo, e o Cassiano deve corroborar com o meu pensamento, foi treinador, jogador. Eu acho que o Internacional mudou muito as peças. Eu acho que ninguém é mágico em fazer um time em 3, 4 meses. O Grêmio se mantém esse time aí, porque nós temos 22 jogadores... Desde o tempo que eu estava lá, o Roger, veio 11 jogadores que vieram agregar. O sistema de jogo, o Renato bota o sistema de jogo dele, mas deixa alguma coisa boa do Roger também. Isso aí foi então, horror, isso, eu vou te dizer, olha, eu acho que vai demorar. O Internacional... O jogador se atira da maca. Mas teve aquele caso do Antônio Carlos que se atirou. Divisão, meu filho. Mas o Antônio Carlos, no ano passado, na final do Gauchão, não se atirou no chão lá sem ser batido? Mas eu acho que eu vejo um pouco diferente. Eu vejo que eu não posso deixar de analisar o Inter, não pelos resultados, porque os resultados não foram, mas o Inter não tem tido, mais do que os outros dentro do campo.
Não adianta não, o Inter tem um bom time, o Inter tem um bom time. Não tem um bom time, tem um time desequilibrado. E o que mostrou até agora, ele é igual aos outros. E ele está pior que os outros, porque ele está na classificação. E agora na repetição, ele vai repetir o time, já melhora? Bom, pode melhorar. Eu acho que é o que eu tenho, o que o Inter tem, esse que botou sábado. Agora é preciso, né? É preciso que alguns jogadores jogam mais. Acontece que a segunda divisão ela tem uma característica. Não é que o D'Alessandro esteja jogando menos, é que jogar na Série A deixa jogar mais, é mais lento, mais cadenciado, jogador mais técnico. Tem os próprios juízes também não são tão condescendentes também. A segunda divisão, isso aí é mais pegado. Então o Internacional não se acostumou, não é que ele não se acostumou, ele tem jogadores que são do nível da segunda, vamos ser sinceros. Não são todos que estão. O Klaus era da terceira divisão. Exato. Então, o Robertson era da terceira divisão. O Inter que está apresentando esse futebol... O Potker era da Ponte Preta. Esse futebol está na... Me desculpe, mas tem que ser claro. Ele está no lugar que ele mereceu até agora. Se ele melhorar, ele vai lá para a ponta fácil. Mas ele não mereceu estar na ponta. 1-0 Sport Mena. Está reagindo, Lucha. Professor? O professor está reagindo. Antes de terminar, eu queria levantar um assunto que foi... Que causou até constrangimento no Conselho Deliberativo, que é a questão do... Nós tivemos, no início do ano, contratado um gerente financeiro, um gestor financeiro remunerado. O processo de contratação foi sem publicidade, contrataram alguém que foi eleito na chapa do presidente. Além disso, a pessoa, o gestor, o senhor Giovanni Zanardo, ele é proprietário de uma empresa... Ou era? É proprietário. A empresa existe, se negocia, não negocia, o que faz, o que não faz. Existe um conceito nos Estados Unidos para contratação de grandes executivos que chama Financial Disclosure, né? Você abre as suas finanças, você abre a sua vida. Então, antes de contratar, antes dele ser contratado, tinha que ter deixado tudo muito bem claro, principalmente... porque ele tem, e dito isso está em ata no Conselho, ele tinha manifesta intenção de trabalhar com agenciamento de atletas. Ou seja, se tinha essa intenção, por que esta pessoa? O Internacional contratou uma empresa de caçadores de talentos para achar alguém no mercado ou na chapa do presidente? E essas questões, e eu agora, diante... Mas não... Tem essas cláusulas no Estatuto? Sim. Não, na verdade, não é a questão de ter as cláusulas no Estatuto. A questão é ética e até para respeitar também. César, eu queria agradecer o convite, desculpar pelo atraso, eu fiquei de cara 1h30 quase para chegar aqui, e trago um recado do João Padeiro para ti, que é teu ouvinte, telespectador, e disse, olha, eu só vou no REC o dia que ele mandar uma limusine me buscar aqui no... Vou ter que pegar os dois velhos em casa, ele e o Bernardoni. Isso. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado, doutor Vicente. Obrigado, Fritz. Obrigado, Cassiar, grande Cassiar. Obrigado, César. Obrigado. César é uma múmia de tanta faixa. Amanhã, 1h da tarde, preliminar.